Boa tarde. A atividade no livro APS, na página 110 e 111, é de história, que conta um pouquinho a respeito do Brasil que trouxe os africanos, né, na época da colonização, aqui que os portugueses colonizaram o nosso país, que foi a partir do ano de 1500. Então, primeiro, eles tentaram escravizar os indígenas, né? E escravizaram por um período de tempo, mas muitos relutavam contra a escravidão e eles fugiam. Então, muitos índios e tribos indígenas foram mortas por conta disso, por conta desse confronto. Não é contado isso na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Na carta diz que foi algo, esse processo aí de colocar o índio para trabalhar, ele foi de forma amigável, mas não foi, na realidade não foi. Então, o indígena, o que sobrou do indígena foi escravizado até por volta de 1530. Então, ele era escravizado como? Ele extraía o pau-brasil e também na plantação de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. E esse açúcar era pegado e vendido na Europa, né? No comércio exterior. Então, eles plantavam a cana-de-açúcar e depois produziam açúcar. E depois a coisa foi crescendo, né? Porque mão de obra escrava, aí os lucros foram vindo, né? E aí o colonizador, que era o português, ele pensou o seguinte: nós estamos precisando de mais mão de obra, escrava, obviamente, né? E aí foi onde eles começaram a comprar escravos de várias regiões da África. E esses escravos eram trazidos de forma, muitas vezes, a maioria das vezes, sem o consentimento dos mesmos, né? Sem eles mesmos querer vir para cá. Eles eram apreendidos por algumas pessoas na África e trazidos à força nos navios, através do Oceano Atlântico. Então, essa travessia do Oceano Atlântico era muito sofrida, porque eles ficavam nos porões do navio, nos convéis do navio, e aí eles adoeciam muito, porque a alimentação era precária, remédio não tinha, e aí eles, nesse transporte, durava assim, dias, meses nesse transporte. E aí eram muitos negros transportados, né? Da África nesses navios de forma muito precária, e aí eles adquiriam muitas doenças e a peste negra é uma delas, né? Que é através através desses problemas, né? A peste negra era uma delas, e também a leptospirose, que é através da urina do rato, né? Então, foram muitos negros que morreram nessas travessias, e aí o que sobrava dos negros chegava aqui, né, e para ser escravizado e trabalhar à força aqui e viver também muito mal, com alimentação muito ruim e dormir na senzala. Então, esse era a rota, né, de comércio, né, do ser humano, do escravo, que ele vinha para cá sem o consentimento dele, ele era capturado e trazido para cá à força, e ele era vendido, né, para esses donos de terras, né, que eram os colonizadores, e para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar e na retirada do pau-brasil. Então, nós temos aqui
um mapa que mostra como se andava esse processo da, do, do caminho, né, que eles faziam para trazer os negros para cá. Aqui no primeiro mapa tem rotas do tráfico de escravizados, século 17 a 19. Então, nós temos aqui a legenda, né? Vermelhinho bantus e verdinho sudaneses, que era as áreas que eles traziam, né? Os escravos da África, tá vendo? De alguma região, eram os sudaneses, de outras regiões eram os bantus. Mas todos eram da África. Então, esses escravos eram trazidos um pouco para o Rio de Janeiro, as embarcações, né? Os navios eram desembarcados aqui no Rio de Janeiro, outros eram desembarcados aqui no Recife e outros em São Luís do Maranhão. Então, e tudo o que? Pelo Oceano Atlântico. Então, essa rota aqui, ela no mapa parece pequena, mas não é. É muito grande e são meses de viagem no oceano. Então, a pergunta é: preencha o quadro abaixo com as informações do mapa. Cidades brasileiras, grupos que chegaram aqui. Então, em São Luís, chegaram que povos? Os bantus ou os sudaneses? Então, nós temos a setinha vermelha. Nós temos a setinha vermelha é para os bantus e a setinha verde para os sudaneses. Então, você vai descobrir que tipo de povos da África vieram para o Brasil. Então, em São Luís, né, do Maranhão, que tem aqui, que tipo de povos da região da África vieram para o Brasil? São bantus ou são sudaneses? Aí você vai completar essa tabela aqui. No Recife, chegaram bantus ou sudaneses? Em Salvador, chegaram bantus ou sudaneses? No Rio de Janeiro, chegaram bantus ou sudaneses? Então, você vai responder, preencher essa tabela. Aí, na página 111, nós temos aqui a pergunta: por que a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos? Então, eu contei toda aquela historinha, por que era difícil, né? Então, aí você vai escrever, né, o relato, e se você tiver alguma dúvida, tem o texto aqui que você pode ler também, que está falando sobre esse assunto. E é isso, são 2 questões somente, né? E qualquer dúvida pode me perguntar, tá?